Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula Oliveira, mais uma vez para falar com vocês sobre o processo administrativo previdenciário. E no vídeo de hoje, o tema é o seguinte: o meu processo foi julgado desfavorável na CAGE, portanto, na última instância administrativa. Não tem mais nada que eu possa fazer? Tem alguma medida ainda que eu possa tomar dentro da esfera administrativa? Então, essa é uma pergunta que me fazem bastante, porque realmente, em alguns casos, nós ficamos perplexos com a decisão. Ultimamente está tendo alguns erros na CAGE, algumas decisões em confronto com os novos enunciados, que foram emitidos em novembro do ano passado. Então, em algumas situações, tem sim algumas medidas que nós podemos tomar ainda na esfera administrativa, para conseguir êxito no finalzinho, nos 45 minutos do segundo tempo, no processo administrativo previdenciário, evitando, assim, a delonga de um processo judicial. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com as minhas redes sociais. Para quem não me segue, Ana Paula Oliveira ADV, o canal do YouTube é Ana Paula Oliveira, advogada previdenciária. Como eu sempre digo, é uma honra, um prazer ter vocês lá, conhecer o pessoal. Tem sido uma boa ferramenta de comunicação com o pessoal do Legale. E aqui eu fiz um resumo para vocês, né, dessa situação. Então, uma vez protocolado o recurso especial, protocolado aqui o recurso especial, ou às vezes foi feito contra razões, porque quem recorreu foi o INSS, certo? E aí vai o teu processo para a Câmara, e você é surpreendido com um acórdão desfavorável. Quais as possibilidades que nós temos ainda? O embargo de declaração, a revisão de acórdão, a reclamação para o Conselho Pleno e o pedido de uniformização. Então, nós temos 4 possibilidades. Vejam que ainda nós temos grandes possibilidades, certo? Tem 4 ferramentas que nós podemos utilizar. O embargos, em tese, não seria para modificação da decisão final, mas algumas vezes ele vai interferir sim na decisão final, nós já vamos ver. A revisão de acórdão também pode interferir, e, inclusive, os relatores de ofício reverem a sua decisão. A reclamação para o Conselho Pleno também, primeiro passa para os julgadores que fizeram o acórdão, o relator e os demais conselheiros que deram os votos, e se eles não reverem, não de ofício, não aceitarem, aí vai para o Conselho Pleno, se tiver os requisitos de admissibilidade. E, por fim, o pedido de uniformização de jurisprudência, que também vai para o Conselho Pleno. Então, a diferença é que o embargos e a revisão de acórdão, ela é direcionada para os próprios julgadores, volta para a CAGE que proferiu o processo, enquanto que a reclamação para o Conselho Pleno e o pedido de uniformização são procedimentos mais específicos e mais de uniformização de entendimento, de jurisprudência administrativa. Então, não são todos os casos que são admitidos, mas se você conseguir que o seu recurso seja admitido, aí vai para o Conselho Pleno ser julgar. Então, nós temos essas 4 ferramentas ainda. O embargo de declaração nada mais do que embargos que a gente protocola, que é conhecido tanto na esfera administrativa como judicial, que em caso de obscuridade, ambiguidade, contradição entre a decisão e os fundamentos. Então, já peguei muito acordo com contradição da decisão e os fundamentos, fundamentava de uma forma e decidia totalmente divergente. Às vezes é uma questão de obscuridade, ambiguidade, e muitos casos de omissão. Então, aqui o item 1 do artigo 58 do Regimento Interno é bem conhecido, não tem muito segredo. Além disso, a gente pode usar embargos para correção de erro material. E aqui pode ter uma pequena confusão em revisão e embargos, às vezes acontece. Qual a diferença? O embargo de declaração, nós vamos usar
quando os erros decorrentes de grafia, números, cálculos e outros equívocos semelhantes não afetem o mérito do pedido, o fundamento ou a conclusão do voto. Então, a diferença, nesse caso, é que não vai alterar. Já foi favorável, já julgou favorável o recurso, mas vamos supor que deu um cálculo, que deu uma diferença do cálculo, e isso decorreu um benefício menos vantajoso, por exemplo. Ou teve algum erro de grafia, de data, mas que também não vai interferir na decisão final. Então, nesse caso, a gente, para corrigir esses erros materiais, a gente pode utilizar do embargo de declaração. Então, não podem afetar, esses erros materiais não podem afetar o mérito do pedido, o fundamento ou a conclusão do voto, bem como não podem dizer a respeito de interpretações jurídicas dos fatos relacionados aos autos, o acolhimento de opiniões técnicas de profissionais especializados ou o exercício de valoração das provas. Então, isso aí realmente a gente sabe que não dá para utilizar embargos, tá? Mas toma cuidado com o erro material, porque o embargo só serve para corrigir erro material se não for afetar o mérito do pedido, o fundamento ou a conclusão do voto. Bem, sempre o embargos, judicialmente ele tem um prazo diferenciado, mas aqui no administrativo continua sendo 30 dias. E se for erro material, pode ser corrigido a qualquer tempo, não tem prazo. Vai suspender o prazo para eventual recurso, como, por exemplo, uma reclamação para o Conselho Pleno e o pedido de uniformização, então, desde que seja tempestivo, e não há necessidade de se oportunizar a manifestação da parte contrária como regra, salvo nos casos em que a pretensão do embargante na interpretação do julgado implicar na modificação da decisão final. Se pode interferir na decisão final, aí sim teria que dar a oportunidade para a parte contrária. Hipótese em que, excepcionalmente, deverá ser oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao embargado. Então, aqui é o embargos com efeito infringentes, né, como existe na esfera judicial. Bem, a revisão de acórdão já é um pouco diferente, tá? Ela tem a previsão no artigo 59 do Regimento Interno. Como eu disse, vai para os próprios julgadores. Então, os órgãos julgadores deverão rever suas próprias decisões de ofício ou a pedido, e nesse caso seria a pedido, enquanto não houver a decadência. Portanto, não tem prazo de 30 dias. Tá? Nesse caso aqui específico de revisão de acórdão, você pode protocolar mesmo fora dos 30 dias. E aí vai depender se ele vai ser acolhido ou não, mas não tem prazo, é o prazo decadencial. E sempre quando violarem dispositivo de lei ou decreto, divergirem de pareceres de consultoria jurídica aprovados pelo Ministro do Estado de Desenvolvimento Social e Agrário, MDS, bem como súmulas e pareceres da AGU, na forma da Lei Complementar número 73 de 93. Divergirem dos pareceres da consultoria jurídica dos instintos Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Divergirem de enunciado editado pelo Conselho Pleno e for constatado o vício insanável. Então, aqui é comum, né? A gente pode alegar violação literal à disposição de lei ou decreto, mas é um pouco mais difícil de conseguir. Se tiver, evidentemente, divergindo de enunciado do Conselho Pleno, nós podemos também, assim como de pareceres da AGU e do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho e Previdência Social, e for constatado vício insanável. O que seria esse vício insanável? A decisão que tiver voto de conselheiro impedido, incompetente, difícil acontecer, a fundamentação baseada em prova obtida por meios ilícitos, em caso de irregularidade, a decisão decorrer do julgamento de matéria diversa contida nos autos. Comigo já aconteceu e eu tive que apresentar essa petição para corrigir esse erro, porque não tinha nada a ver o que estava sendo julgado com a matéria do meu processo, e algumas vezes isso acontece e aí a gente tem que apresentar a petição, né? Não pode
Eu tentei até resolver por telefone, por e-mail, mas não teve jeito, a gente teve que fazer a revisão por conta desse vício. Fundamentação de voto decisivo ou acordo incompatível com a sua conclusão e decisão fundada em erro de fato, compreendendo-se como tal aquela que considerou fato inexistente ou considerou inexistente fato que é efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado. Vamos supor um erro de fato aqui. Esses dias aconteceu da gente ter juntado uma declaração da empresa com relação à extemporaneidade do laudo e dizendo expressamente que a empresa confirmava as informações e a exposição àquele agente agressivo, mesmo com a utilização de laudo extemporâneo. Houve o cumprimento dessa diligência e não foi observado no acórdão. O acórdão falou que não tinha a declaração da empresa confirmando a exposição mediante o laudo extemporâneo, que por isso não seria aceito. Então, houve um erro de fato, porque, na verdade, se baseou num fato inexistente, né? Ele considerou como inexistente um fato efetivamente ocorrido, que foi o cumprimento da diligência. Então, houve um erro de fato, e esse erro de fato interferiu no julgamento. Então, serve aí como exemplo para vocês. Ainda a gente pode protocolar a reclamação ao Conselho Pleno, que está previsto no artigo 64 do Regimento Interno. Em que casos que a gente vai poder fazer reclamação para o Conselho Pleno? Então, a primeira coisa que nós temos que vislumbrar é que a reclamação para o Conselho Pleno tem o prazo de 30 dias. Então, nós temos que estar dentro do prazo para poder fazer a reclamação do Conselho Pleno, ao contrário da revisão, que a gente acabou de falar agora da revisão de acórdão, certo? Na revisão do acórdão, prevista no artigo 59, é o prazo decadencial. Só que a gente depende dos próprios relatores entenderem que, de fato, houve um erro e reverem sua decisão. Então, no caso como o que eu citei, que o erro é evidente, a gente vai provar que realmente foi apresentado e dentro do prazo, não tem o que se temer, a gente faz a revisão de acordo. Já no caso da reclamação ao Conselho Pleno, tem o prazo de 30 dias, e se os próprios relatores não revisarem a sua decisão, não entenderem que não concordarem, porque vai primeiro para uma revisão de ofício, aí sim vai ser analisada a admissibilidade dessa reclamação para o Conselho Pleno. E se feitos o exame da admissibilidade e for aceito, aí vai subir para o Conselho Pleno julgar. Bem, ele pode ocorrer no caso concreto por requerimento das partes do processo, então sempre é requerimento, dirigido ao presidente do Conselho de Recursos, somente quando os órgãos da Junta de Recursos do CRSS em matéria de alçado, ou seja, for a última instância, ou acordos da Câmara de Julgamento em sede de recurso especial, infringirem pareceres da consultoria jurídica do Ministro de Estado de Desenvolvimento Social e Agrário, bem como súmulas e pareceres do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar número 73. Então, vejam que na revisão de acórdão tem essa previsão, certo? Nesse caso, se for divergir de parecer da consultoria jurídica, eu sugiro sempre protocolar a reclamação para o Conselho Pleno se tiver o prazo de 30 dias. Por quê? Porque se eles fizerem a revisão de ofício, tudo bem. Se eles não fizerem, pelo menos tem mais a possibilidade de ser julgado ainda pelo Conselho Pleno, se eles entenderem cabível. Pareceres da consultoria jurídica dos institutos ministérios do Previdência Social, Ministério do Trabalho e Previdência Social, que é o que também tem a previsão da revisão de ofício, da revisão de acórdão, que não deixa de ser uma revisão de ofício. E enunciados editados pelo Conselho Pleno. Está acontecendo muito não sei porquê, se alguns relatores aí estão um pouco defasados,
porque já vai fazer um ano que novos enunciados foram editados, mas eu tenho percebido algumas decisões não em consonância com os novos enunciados que foram editados em novembro do ano passado. Então, eu tenho utilizado a reclamação do Conselho Pleno, e aí, nesse caso, mesmo tendo a possibilidade da revisão de ofício, da revisão de acórdão, eu prefiro protocolar, se está dentro dessas hipóteses que estão previstas nos dois, fazer a reclamação para o Conselho Pleno nos termos do artigo 64 do Regimento Interno do Conselho de Recursos. Por quê? Eu vou demonstrar admissibilidade se realmente estiver em confronto com esse enunciado. Se o relator, se os julgadores do órgão não admitirem, vai para ser feita essa admissibilidade, e se realmente tiver uma divergência, tiver infringindo esse enunciado, o Conselho Pleno pode anular aquele acórdão e proferir uma nova decisão, certo? E, por último, a quarta ferramenta seria o pedido de uniformização de jurisprudência, que está previsto também no regimento interno. Está previsto no artigo 63 do regimento interno, e diz o seguinte: poderá ser requerido em casos concretos pelas partes do processo, dirigido ao presidente do respectivo órgão. Então, na verdade, vai ser dirigido para o presidente do respectivo órgão. Quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos de Câmara do CRSS, em sede de recurso especial, ou estes e resolução do Conselho Pleno. Então, a primeira hipótese é quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos da Câmara, em sede de recurso especial. Então, vamos supor, eu tenho um recurso especial de um cliente que foi julgado, que interpretou uma questão de mérito de um jeito. E eu tenho um outro cliente que às vezes trabalhou na mesma empresa, tem um caso bem semelhante, e foi analisado e teve uma interpretação de mérito em outra Câmara de forma divergente. Então, quando, por exemplo, estavam se discutindo a questão da técnica de medição de ruído, eu utilizei bastante do pedido de uniformização, porque não estava tendo critério, né? Agora já sedimentou, tem um enunciado sobre isso. Mas quando não tinha, não estava pacificado, quando uma CAGE entendia diferente da outra, eu pegava o acórdão da que entendia favorável ao meu cliente, fazia o pedido de uniformização dentro de 30 dias, juntava esse acórdão paradigma, que tem que ter, os casos têm que ser iguais, certo? De interpretação relativa à mesma matéria. Demonstrava que tinha divergência de interpretação da mesma matéria entre câmaras para fazer esse pedido de uniformização. Também é permitido quando, nas matérias de alçada exclusiva da Junta de Recursos, também é permitido, né, nessas situações que a decisão para na Junta de Recursos. Mas o que a gente vai mais presenciar mesmo é de acordos divergentes das câmaras. Então, se você tiver um caso, foi interpretado por uma Câmara de uma forma, e outro processo, você vê que foi interpretado a mesma matéria de forma divergente e desfavorável ao seu cliente, faça o pedido de uniformização de jurisprudência, tá? Então, o Conselho Pleno, ele edita enunciados que têm que serem seguidos, porque tem poder vinculativo. Vejam que se eles não obedecerem, se o relator e os demais julgadores, os conselheiros, divergirem na interpretação da lei a uma questão que já está pacificada por um enunciado, vai caber a reclamação para o Conselho Pleno. E se não está uniformizado ainda e está tendo divergência entre as câmaras de julgamento de uma mesma matéria, pedido de uniformização, tá bom? Então, em resumo, as 4 ferramentas seriam embargos, revisão de acórdão, pedido de uniformização e reclamação para o Conselho Pleno, tá? Não esqueçam dessas 4 ferramentas antes de entender que tudo acabou e que não tem mais nenhuma medida a ser tomada na esfera administrativa. Às vezes a gente consegue, com alguma dessas medidas, escapar ali, né, como eu disse, nos 45 do segundo tempo, e conseguir uma procedência,
em casos que a gente achou que inicialmente não teria mais possibilidade, tá bom? Então, não esqueçam dessas 4 ferramentas antes de ir para o judiciário, se acontecer uma dessas hipóteses. Então, é isso. Mais uma vez, coloco as minhas redes sociais aqui e me coloco à disposição de vocês, tá bom? E um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.